Olá, irmãos. Boa noite. Amados, hoje nós estamos aqui para que a gente possa ter o nosso encontro de casais virtual. Esse encontro seria no mês de julho, mas por diversas razões não foi possível. Mas hoje estamos aqui então para que nós possamos ter esse momento de refletirmos um pouco, de pensarmos um pouco sobre os nossos relacionamentos conjugais. Hoje estará conosco o reverendo Rubens, ele que irá trazer, portanto, a mensagem, e eu convido você, com a sua esposa, com o seu esposo, a estar, então, atentos àquilo que nessa noite vai ser ensinado. Portanto, eu quero convidar você a que você abra comigo a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo de número 4. Eclesiastes, capítulo 4. Diz assim, 4, versículo 9. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro, ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Portanto, o que Salomão aqui descreve é da beleza de ter um companheiro, de ter uma companheira. E é claro que os relacionamentos trazem as suas complexidades, os seus grandes desafios. E é por isso que nós nos reunimos sempre para falarmos sobre isto, para pensarmos sobre isto. E hoje é mais uma oportunidade que Deus nos concede de podermos aprender um pouco mais sobre os nossos relacionamentos conjugais. Quero fazer uma oração, convido você a fechar os seus olhos. Aí logo em seguida nós iremos ter 2 canções pela equipe de louvor e logo em seguida o pastor Rubens irá trazer a mensagem. Convido você a participar de todo esse processo com muita alegria e com atenção para que você possa aprender. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nesse instante nós nos achegamos à Tua presença, gratos a Ti pela Tua bondade, e nessa noite, ó Deus, no qual teremos a oportunidade de aprendermos um pouco mais sobre os nossos relacionamentos conjugais, que Teu Espírito Santo possa falar ao coração de cada casal, que cada casal seja visitado por Ti, ó Deus, e que seja abençoado pelo Senhor, que essa palavra possa ser aplicada pelo Teu Espírito Santo no coração de cada um, de modo que todos consigam experimentar, ó Deus, das alegrias de um casamento saudável, de um casamento na presença do Senhor. Portanto, que Tu possa abençoar a todos. É, portanto, a oração que eu faço assim, em Cristo Jesus. Amém e amém. Nós iremos cantar algumas canções e logo em seguida o reverendo Rubens vai, portanto, nos trazer a palavra nessa noite. Deus abençoe sua vida. Boa noite, irmãos. Boa noite, casais da Igreja do Novo Horizonte. Tudo bem com vocês? Vamos cantar 2 canções nesse momento. Reina em mim será a primeira e a segunda, este é o meu respirar. Cante junto aí com o seu amado, com a sua amada. Se os filhos estiverem aí ao redor, chame eles também para cantar. Vamos louvar ao nosso Deus. Vamos dizer, sobre toda a terra? Sobre toda a terra Tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é, vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com o Teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, Tu és o Senhor de tudo
no seu lar. Amém. Vamos cantar, este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. Este é o meu pão. E este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade. Tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti. Mais uma vez. Eu perdido estou sem ti. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. Este é o meu pão. E este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti. Perdida estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Amém. Queridos, nós realmente nada somos sem o Senhor. Nada. Estamos perdidos também sem o Senhor. Que no teu lar reine a paz de Cristo, reine o amor do Senhor e que vocês sempre busquem ao Senhor. Que a sua família, que a sua casa busque ao Senhor sempre. Amém? Boa noite para os irmãos. Amém. Olá, irmãos, tudo bem? Eu quero desde já agradecer esse convite feito através do reverendo Guilherme, dizer que de fato é um privilégio, mesmo que remotamente, falar com os irmãos e podermos compartilhar um pouco daquilo que a palavra de Deus nos fala e nos ensina
e tentar deixar isso um pouco mais prático para as nossas vidas. Portanto, desde já agradeço muito e oro e peço a Deus para que Deus esteja te abençoando aqui durante esses momentos. O reverendo Guilherme me pediu para fazer uma palestra com um tema específico, só que está dividido em dois, que são duas coisas diferentes. Nós vamos falar um pouco a respeito de comunicação e os conflitos dentro do casamento, e depois nós vamos falar um pouco a respeito de finanças. Eu espero não me delongar tanto. O material depois eu vou passar para o Guilherme para que vocês possam ver também. E quem sabe futuramente a gente possa conversar mais detalhadamente sobre todas essas coisas. Mas eu espero falar de maneira mais breve possível, ok? Então vou minimizar aqui a imagem para que nós possamos começar, tá bom? Como foi falado, o tema é exatamente esse, encontrando a harmonia apesar da pandemia, tá bom? E esse é uma das nossas lutas e dificuldades. Eu sei que em qualquer tempo, qualquer época, a harmonia ela vai ser uma luta constante, uma busca com lutas, com dificuldades, com sofrimentos. E nós temos que perceber isso à luz da palavra de Deus, né? Portanto, eu quero convidá-los a abrir, né, as Escrituras para que nós possamos, olhando através da Escritura, nós possamos compreender esses princípios para que nós possamos crescer cada dia mais nessa santificação progressiva, que é um dos padrões da palavra de Deus que nos ajudam na melhora cada dia, que nós vamos crescendo, como já diz essa progressão, faz com que essa comunicação se torne cada vez mais sem ruído, né? Então nós vamos olhando aqui o princípio. Eu quero usar o texto lá de Efésios, capítulo 4, verso de número 15, que ele diz: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Está lá em Efésios 4, 5. Aqui nós precisamos definir algumas coisas ao falarmos sobre a comunicação e o significado dela nesse contexto nosso, casamento. E sabe que a maior causa de problemas no casamento, em última instância, nós estamos falando do egoísmo, do pecado. Nós temos que compreender que toda falha, tudo aquilo que acontece de errado nesse sentido, na nossa comunicação, é exatamente porque nós somos pecadores. Nós temos uma natureza caída e isso, portanto, reflete em todas as coisas. E na questão da comunicação é funcionalmente uma má comunicação. Normalmente nós temos essa ação do pecado e nós temos aquilo que a palavra de Deus, como eu já disse, ela vai nos falar sobre essa busca constante, essa santificação progressiva. Ela atua em vários âmbitos da nossa vida e uma delas é exatamente nessa comunicação dentro da nossa família. Mas o que é comunicação? O N. Mack, que é um autor que escreve muito na área de aconselhamento bíblico, ele vai dizer que é um processo de compartilhar informações com outra pessoa de tal forma que a mensagem do remetente seja entendida da maneira que ele pretendia que fosse entendida. Só que nós precisamos entender e cada dia mais perceber que é impossível dois pecadores conseguirem fazer uma comunicação da maneira como deve ser. Eu sei que nós vivemos no mundo e numa sociedade que ela traz alguns sinais ou alguns padrões mostrando que um casamento perfeito é um casamento onde essa comunicação é 100%, onde não há nenhum ruído no meio de tudo isso.
E assim a gente vê em algumas músicas, né, canções, essa venda de um relacionamento que poderia ser assim. Nós sabemos muito bem que não existe essa situação de metade de laranja, unha e carne, alma gêmea, porque nós sabemos que nós mesmos estamos em constante transformação e mudança, e muitas vezes nós jogamos um em cima do outro o peso da nossa infelicidade diante de anseios mal resolvidos em nós mesmos. E assim nós jogamos a responsabilidade daquilo que está faltando na nossa vida por não estarmos, de fato, empenhados em desfrutar daquilo que Deus nos dá. E assim nós colocamos em cima do outro, do cônjuge, a responsabilidade de nos fazer felizes ou de dar esse contentamento. E, portanto, em meio a esses ruídos, nós temos esses conflitos todos. Mas nós temos que saber e entender primeiro que nós não somos tão bons assim. Nós não somos aquela pessoa maravilhosa. Há um tempo atrás, conversando com o irmão, ele disse, olha, eu falo sempre para minha esposa, cuida bem de mim, que marido igual a mim você não vai achar por aí não. Eu achei que era brincadeira dele, mas na verdade era algo sério, e ele entendi que ele era alguém que é muito acima da média de qualquer outras pessoas e, portanto, um artigo raro, né? Só que nós temos que entender que não é só o nosso cônjuge que é pecador, nós também somos. Portanto, nós falamos errado, refletimos errado, nós temos uma série de fatores que são manchados pelo pecado e nós precisamos admitir isso. Portanto, um casamento perfeito não é aquele que não tenha falhas na comunicação, mas é um casamento de duas pessoas que reconhecem que falham na comunicação e que falham na observação das coisas e principalmente nas decisões ou em algumas tomadas, né? Claro, tomada de decisão e em algumas ou alguma maneira de falar ou de abordar algum caso específico, alguma situação específica. Nós temos que admitir isso. Portanto, nós temos aqui algumas regras básicas quando a gente olha para Efésios. A primeira coisa que o texto nos diz fale a verdade, mas o texto diz que é em amor. Uma das coisas que nós temos como padrão muito comum da nossa sociedade, as pessoas dizem, eu sou muito sincero, portanto eu falo a verdade na cara. É interessante que a gente acha que esse é um padrão correto, só que o padrão bíblico é fale a verdade, mas em amor. E isso aqui não é tão fácil assim, lembrando de novo, nós estamos falando de pessoas que são pecadoras. A palavra de Deus ainda diz lá em Efésios, no capítulo 4, 26 e 27, quando ele diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, assim transmita graça aos que ouvem. A palavra de Deus, ela nos fala a respeito da nossa vida ou de conflitos, e anteriormente a isso ele está dizendo, olha, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, e nem deis lugar ao diabo. Reconciliar conflitos rapidamente é algo que nós devemos entender que é preciso fazer. E, normalmente, na nossa vida, nós perpetuamos formas diferentes e, muitas vezes, conflitantes com a palavra de Deus. Como, por exemplo, nós falamos, nós temos um padrão da nossa sociedade de que o tempo cura todas as coisas, e nós sabemos que isso não acontece. Na verdade, as coisas vão piorando com o passar do tempo. E, às vezes, a gente esperando o tempo passar para ver se tudo isso cicatriza. O que cicatriza uma ferida é a ação da graça de Deus. E, portanto, essa graça de Deus precisa ser revelada em nós, essas coisas vão sendo acertadas ao longo do caminho, aí sim vão sendo deixadas para trás. Mas tempo não cura nada, é uma brincadeira sem graça, mas nós sabemos que tempo cura o queijo, não cura conflitos.
terceiro ponto aqui é fale para construir, não para derrubar, né? Quando o texto nós já lemos, e depois ele diz, não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selados para o dia da redenção. E uma das coisas que nós sabemos fazer é exatamente ir no ponto certo. Há um livro do Paul Tripp falando a respeito dos relacionamentos. Ele diz que a pessoa que mais nos conhece é de fato o nosso cônjuge, e ele sabe exatamente aonde tocar, qual ferida tocar, para que ele possa ofender de maneira profunda, porque nós convivemos e sabemos exatamente aonde nós vamos ferir a outra pessoa. E é tão interessante isso que nós ferimos as pessoas que estão mais próximas a nós. E principalmente em meio a padrões pecaminosos de relacionamentos, essas feridas são causadas com maior constância, né? Elas são quase que diariamente vão sendo causadas. E, portanto, se você está nesse padrão, né, e perpetuando padrões de feridas, né, é hora de parar com tudo isso, né, e saber que esse é um mandamento bíblico, e diz no final aqui, para que vocês não entristeçais o Espírito Santo de Deus. E por último, responda biblicamente, não reaja pecaminosamente. E aí ele diz, do verso 31 e 32, e longe de vós toda amargura e cólera, e ira e gritaria, blasfêmias e bênçãos e toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Essa é a regra, né, da comunicação e aquilo que a palavra de Deus nos diz. Eu quero falar um pouco a respeito de um gráfico, quando nós falamos a respeito de conflitos e mediação de conflitos. E isso, entendendo à luz do casamento, nós estamos em meio, muitas vezes, ao conflito, mas nós somos chamados a mediar esse conflito. Não é necessário, muitas vezes, uma terceira pessoa entrar nesses conflitos para que sejam mediados. Nós estamos falando de duas pessoas cristãs, duas pessoas que conhecem a palavra de Deus e que, portanto, estão empenhadas em fazer a vontade de Deus. Portanto, esses aqui são pilares de uma resolução de conflito. A primeira coisa é a observação. Há de se convir que, por sermos pecaminosos, como pecadores imperfeitos, nós observamos mal. Né? Normalmente, se você já toma uma decisão sem observar corretamente, possivelmente você toma uma decisão errada e faz coisa errada. E é entender que, quando eu observo uma situação, eu preciso primeiro vir à minha mente que eu sou um pecador imperfeito, portanto, eu tenho um olhar pecaminoso sobre todas as situações. O segundo passo é a compreensão, mas a compreensão de todas essas coisas, todos esses fatos, eles vêm à luz das Escrituras. Portanto, o padrão é externo, o padrão não é seu. Você não pode falar assim, olha, não, eu sou uma pessoa tão equilibrada, eu sou uma pessoa que eu consigo ver bem as coisas, os fatos todos, e aí eu tomo a decisão correta. Possivelmente você está cultivando a idolatria onde você é o seu Deus. Você acha que você tem essa condição. Nós temos que nos humilhar diante de Deus, entendendo que o padrão precisa ser externo, é a palavra de Deus. Portanto, para compreender qualquer conflito e qualquer dificuldade de relacionamento ou de comunicação, é necessário que a gente entenda isso. E terceira coisa, que é o terceiro pilar de uma mediação de conflito, é a intervenção. A intervenção você vai fazer, depois de todas essas coisas, é guiado também pelo Espírito Santo, e lembrando que o texto nos diz, falando a verdade sempre em amor. Se nós entendermos esses aspectos e colocarmos diante de nós, isso até mesmo na questão da criação de filhos, né, nos conflitos que surgem, que podem muitas vezes respingar no próprio casamento, é uma boa maneira para que a gente possa atuar em meio aos conflitos que vão surgindo. Portanto, o padrão aqui é teológico. Nós precisamos entender que casamento não está à parte daquilo que nós entendemos como doutrina cristã. É interessante que às vezes a gente
Nós temos o nosso padrão teológico para a salvação e algumas coisas que dizem respeito à espiritualidade, e na maioria das vezes retiramos o casamento do meio de tudo isso e não conseguimos aplicar os padrões que nós aprendemos dia após dia nas Escrituras. E o que a Escritura nos diz? Primeiro, ela nos diz a respeito da criação, que somos humanos e carentes da verdade, existente fora de nós e sobre nós. Essa é a realidade da criação. A segunda coisa que temos que entender é a realidade da queda, ou seja, a queda resultou na presença de um conselheiro mentiroso na humanidade, bem como percepções erradas do homem sobre si. Aí a pergunta que eu te faço, aonde você busca conselhos? Quais são as vozes que você ouve em meio aos conflitos e às dificuldades? Se você partir de padrões seculares, possivelmente você tem vários conflitos com a própria palavra de Deus e você vive conflitos no seu casamento porque você está tentando aliar duas coisas que não vão entrar nunca no consenso. A palavra de Deus, ela não se alia com os padrões do conselho do mundo. E muitas vezes nós partimos para tantas coisas e tantas terapias estranhas e que são colocadas no nosso tempo e que aparecem como o remédio, a solução para todos os problemas. E no meio de tudo isso percebemos que no final aquilo é tudo muito vazio, porque não reflete aquilo que a palavra de Deus diz. Portanto, há um conselheiro mentiroso na humanidade no meio da queda. E nós precisamos atentar para isso. Há pouco tempo atrás eu estava lendo, aliás, um livro, comprei um livro desses de cultura inútil, estava baratinho, R$ 2, um livro grande, né? E aí o livro falando a respeito de ler as pessoas. Né? Eu estava lendo esse livro e ele diz lá assim, olha, que a mentira precisa ser mais cultivada no nosso meio. E os escritores são famosos nessa área de relacionamento, coaching, terapias, essas coisas todas. Ele diz, olha, a mentira é a melhor coisa que existe, que o homem já inventou. E aí ele coloca assim, destacado numa das páginas do seu livro, a mentira é o azeite que lubrifica as relações. São esses os padrões que nós vivemos e padrões de queda. Portanto, as percepções são erradas e as propostas são erradas. A terceira coisa que a gente vai perceber é que há redenção em meio a tudo isso. É aquilo que acontece em Cristo. Portanto, Cristo Jesus, ele é a solução para o homem caído. Portanto, o que nós recebemos em Cristo não diz respeito apenas a uma salvação futura, a algo que está adiante de nós e muito longe, muitas vezes, mas isso precisa refletir na nossa vida hoje. E é isso que a palavra de Deus está nos mostrando. Quando eu falei de santificação progressiva, eu estou falando de um ato de Deus. Deus fez isso em Cristo Jesus. Mas é um processo ao longo da nossa vida e precisamos atentar para essas coisas. Aqui nós temos um gráfico, quando nós olhamos problemas, normalmente acontece assim. Nós temos um problema e nós olhamos ele como um centro ali da nossa vida. Já percebeu que todo problema ele tem a capacidade de ser colocado no centro da nossa vida. Quando esse problema é colocado ali no centro, nós começamos a perceber que algumas coisas vão sendo afetadas, e casamento principalmente. Normalmente casais que estão em conflitos e estão uma comunicação ali complicada, a primeira coisa que acontece é eles negligenciarem as questões de igreja, oração, meditação. Isso já não acontece. Depois começa a afetar trabalho, estudos, casamento, intimidade, sexo, depois saúde física, exercício, outros projetos, sonhos, finanças, orçamento, famílias, filhos, parentes, amizades, atividades sociais. Quando a gente vê, o problema dominou todas essas áreas da nossa vida, porque ele tem a capacidade, o problema é como se fosse uma idolatria, e sabendo que são reações pecaminosas, ele tem esse poder de querer se colocar no centro da nossa vida, e, portanto, ele começa a determinar todas as outras coisas.
e nós precisamos atentar para isso. Então, uma das coisas que nós temos aqui, eu quero rapidamente passar nesse gráfico aqui, do Steve Gears, né? Ele falando a respeito de identificação de problemas, quando muitas vezes surgem problemas na nossa vida, ele usa esse acróstico com a palavra preach, né? Que é pregar, falando do princípio do próprio salmista, que pregava para si mesmo, né? Falava de Deus para si mesmo, quando ele virava para ele, falava, olha, porque estás abatido a minha alma, ou em tantos salmos que a gente vê o salmista falando para ele mesmo. Então ele coloca essa palavra e as letras para que a gente possa lembrar. Primeira coisa, quando há problemas, comece a averiguar algumas coisas. A questão física, como está? Sono, exercício, dieta, medicamentos, drogas. Está tendo alguns desses eventos na vida, né? E nós sabemos que tudo isso aqui afeta e começa a afetar bastante. Nós sabemos que alguns medicamentos eles alteram drasticamente o humor. Não estou querendo com isso justificar as atitudes. Nós sabemos que mesmo que estejamos alterados por causa de alguma medicação que nos foi dada, aquilo que brota do coração já estava ali, é pecaminoso e precisa ser tratado, porque a palavra de Deus vai mostrar, principalmente com respeito à ira, que ele não é apenas uma reação emocional, ela é uma reação racional. Ela tem todos os traços de um planejamento, né? Então, normalmente nós falamos, fulano ele explode em ira, né? Mas porque ele é meio emocional e tal. Não, ele é um pecador e que ele planeja tudo isso, ele sabe que ele muitas vezes ele conquista aquilo que ele quer através das explosões de ira, quer seja a submissão dos filhos, uma submissão da esposa forçado, né, debaixo do medo, do temor. Então usa tudo isso, e normalmente a esposa também. Nós falamos muito a respeito, deixa eu dar um exemplo, isso não sou eu que disse, mas Elise Fitzpatrick escreve um livro falando a respeito das questões da mulher, hormonais e tudo, e que muitas vezes a sociedade justifica tudo isso. Digamos lá a esposa, ela está numa TPM e ela explode constantemente em ira, e aí justifica, não é apenas hormonal, então a gente tem que ficar quieto, o negócio é ficar caladinho, o negócio é não fazer nada e fazer tudo que quer. Isso tudo vira uma idolatria na própria vida da mulher, porque ela sabe que ela vai conquistar e muitas vezes simular acima daquilo que realmente está sentindo. Nós temos que saber que sim, nós temos problemas orgânicos e que causam algumas dificuldades da gente controlar as nossas emoções, mas o que brota do coração é pecaminoso, aquilo que sai é pecaminoso, e é isso que a palavra de Deus ela nos mostra. Portanto, não tem justificativa, por mais que seja difícil, por mais que o trabalho do homem seja cansativo, sei lá, ele chega em casa, teve um dia difícil, teve um monte de coisa. Se você sabe que o seu dia foi difícil, então do seu trabalho para a sua casa, coloque o seu pensamento em Deus e busque dele o descanso para a sua alma, para que você não desconte quando chegar em casa, assim como se a esposa está em momentos onde há esse desequilíbrio hormonal, em meio a algumas situações, também colocar diante de Deus para que isso seja dominado. A outra coisa são os recursos, quais recursos você usa. Você vai usar a igreja, a família, amigos, discipulados, qual recurso que você usa? Em meio ao problema, você foge, você vai para o lazer, você some, o que você faz? No meio de tudo isso, você começa a identificar padrões pecaminosos. Emocional, o que vem no momento do problema? Ira, medo, ansiedade, amargura, depressão. Quais são as suas reações emocionais quando você está no meio de um problema? E qual a ação que você tomou? Que foi feito? Nós vemos um exemplo do Salmo 32, se você notar lá, ele diz que é um salmo didático. Portanto, é um salmo que nos ensina alguns passos.
com respeito à ação diante de um problema, que no caso do pecado de Davi, tudo ele toma algumas atitudes ali diante de Deus. E você olha para esse salmo e você vai perceber o que foi feito. Então, o que você fez? O que tem feito com respeito a isso? O C é o conteúdo. Qual conselho, qual passagem bíblica, qual a declaração teológica? Então, você precisa buscar isso na palavra de Deus. Você precisa partir da palavra de Deus e não de outras coisas e de tantas outras propostas por aí. E a história de tudo isso é algo comum para você? Esses problemas são recorrentes, isso sempre tem acontecido, então é necessário que haja uma avaliação correta. Portanto, essa é uma boa proposta para que a gente possa olhar para a nossa vida, sabendo que muitas vezes nós caímos nos mesmos erros. E, portanto, nós precisamos entender aquilo que a palavra de Deus nos diz e, portanto, aplicar isso todos os dias na nossa vida. E a gente se pergunta onde está a raiz do problema. Provérbios 4:23, ele vai dizer sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes de vida. Se você notar aqui, você vai ver um coração abaixo de uma linha vermelha, e você vai ver aqui lá em cima homem exterior e homem interior. Então você percebe que aquilo que está acima, como eu falei, são as reações, as nossas as emoções, tudo. Isso são apenas os nossos comportamentos, é aquilo que veio acima dessa linha onde as pessoas perceberam, onde o seu marido ou a sua esposa percebe. Só que a palavra de Deus nos mostra que aquilo que ele quer é trabalhar para que nós sejamos transformados dentro, lá no fundo. É como se fosse um iceberg, né? Aquilo que aparece é o menor, é o mínimo, mas a transformação verdadeira acontece lá dentro para que isso depois reflita lá fora, no comportamento. Portanto, mudar apenas é como um coach falando, olha, gerencie a sua ira, conte até 10, respire fundo, pense na cachoeira. Como eu li há poucos dias atrás, alguém falando, olha, se você tem ficado irado constantemente, já pensou em cometer um adultério? Já pensou em fazer uma viagem, ir para a academia, socar aqueles bonecos e imaginar como se fosse alguém? Uma série de conselhos, né? Para que a pessoa pudesse gerenciar a sua ira. Isso, você contar até 10 em meio a alguns problemas e algumas situações, é apenas uma transformação comportamental. Aquilo que está no coração não é transformado. Por isso a palavra de Deus vai mostrar isso. Ele fala em Efésios 4:23, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Portanto, essa cosmovisão precisa ser transformada. O nosso coração diz respeito a isso, a vontade, desejos, emoções, consciência, pensamentos e crenças. Tudo isso precisa ser transformado. Portanto, diante disso, falando dessa comunicação, nós temos agora um outro padrão que também desemboca numa má comunicação. Normalmente, quando se tem falhas nisso, nós temos falhas também no meio das finanças. Tá? Aqui um texto, a palavra de Deus nos fala de um princípio de equilíbrio. E ele diz, olha, duas coisas peço que me deis antes que eu morra. Mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Não me deis nem a pobreza nem a riqueza. Dá-me apenas o alimento necessário. Se não tendo demais, eu te negaria e te deixaria e diria, quem é o Senhor? Se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. Provérbios 30, versos 7 a 9. É interessante notar o equilíbrio de tudo isso. Não me deis nem pobreza, nem riqueza. A Bíblia não condena a riqueza. Nenhuma nem outra. Mas uma das coisas que nós precisamos perceber na palavra de Deus é que se o nosso coração estiver em um ou em outro, né, parece estranho, mas tem gente que tem realmente o coração do lado de lá na pobreza. Nós temos padrões errados. Nós temos padrões errados. Aquele que busca constantemente uma coisa
né, ele está colocando isso como o primeiro lugar na sua vida e, portanto, virou o seu Deus. Por isso que a palavra de Deus condena a busca disso, porque ele liga o dinheiro com Deus, né, Mamon, ou seja, que domina de fato, domina e pode dominar a nossa vida. A nossa pergunta sempre é o que é dinheiro. O dinheiro pode valer mais ou menos. A pergunta é, e se a gente olhar e perceber o dinheiro é apenas um pedaço de papel, um punhado de metal, apenas números. Isso aqui tudo é a sociedade que vai dizer, né? Ele é considerado a raiz de todo mal, mas pode servir para cortar o mal pela raiz. Ele não compra felicidade nem amor, mas há quem se apaixone por ele mesmo assim. Esse é o padrão secular, né? Alguns vão dizer que ele não traz, né? Traz felicidade, mas ele manda comprar. Nós temos todos esses ditados por aí, ditados populares. Mas nós temos que partir de um princípio bíblico. Portanto, nós entendemos claramente que a questão é simples, complicado, mas é simples. Portanto, nós temos aqui o padrão daquilo que nós vivemos, ou seja, você tem uma receita, você tem despesas e o resultado de tudo isso. Ou seja, se você tem o padrão disfuncional, ou seja, suas despesas estão acima das receitas, com toda certeza a situação complica, né? Eu sei que em alguns momentos da nossa vida isso acontece, mas isso são coisas corriqueiras, não, aliás, não são corriqueiras, rotineiras. Isso precisa ser exceção na nossa vida. Portanto, aqui nós temos alguns perfis, né, que são possíveis para nós. O perfil daquele que é endividado, ou seja, que gasta mais do que ele ganha, imprevidente que gasta o que ganha, né? Algumas pessoas falam, eu sou equilibradinho, o que eu ganho, eu só gasto aquilo que eu ganho, mas ele é um imprevidente. Aqui eu não concordo muito com o termo feliz, né? Mas é exatamente aquele que é previdente, no caso é um previdente, que gasta menos do que ganha e investe a diferença. Só que eu quero destacar aqui algo extremamente importante e preocupante para a nossa vida, e isso cada dia mais está ficando mais claro. Aqui nós temos um gráfico, né, de Modigliani, que falando de ciclo de vida das rendas, das nossas rendas. O verde aqui, renda de todas as fontes, se tiver alguma outra fonte, mas ali a renda não oriunda do trabalho, né, alguma coisa que recebeu, alguma herança, alguma coisa assim. Mas olha o que acontece com a renda do trabalho. Ela cai vertiginosamente. Tá? Portanto, nós temos que atentar para isso. Se nós não temos outras fontes de renda, não tem, vai ficar vivendo a vida esperando alguma herança que um dia vai receber, possivelmente nós teremos problemas. E aqui você vai ver uma fonte do IBGE, né, que nós precisamos atentar, que isso aqui é a realidade dos aposentados no Brasil. Se você notar aqui, 46% precisam de ajuda de parentes, 28% vivem na miséria, 25% trabalham para complementar a renda e somente 1% dos aposentados são independentes financeiramente. É um gráfico que mostra a realidade do nosso país. E, portanto, nós estamos inseridos no meio de tudo isso. Aqui nós temos um outro gráfico falando a respeito de educação financeira, ou seja, credor, devedor. Não é credor aqui pagar, devedor aproveitar. E assim ele vai, prêmio pela espera, né, quando ele está falando a respeito de juros, algumas questões de aplicações. E ali você vai ver sempre que o padrão é o oposto, né, do credor para o devedor. E aí ele vai mostrar, olha, antecipar custa, retardar rende. E aí os perigos, né, de miopia, valor excessivo, fuga do futuro, prejuízo de interesse no amanhã. E a hipermetropia, que ele fala de prejuízo de interesses correntes, fuga para o futuro, valor excessivo. Eu sei que liga tudo isso a algumas questões do nosso próprio cérebro, né? E alguns vão
querer justificar que aquele que é devedor é porque ele tem um problema, alguma questão ali no córtex pré-frontal, né, o sistema límbico, essas coisas todas, e, portanto, ele tem uma disfunção. Tudo isso, para nós não podemos usar isso como argumento, porque nós temos a ação de Deus na nossa vida que transforma todas as coisas, e, portanto, é possível ser transformado se o nosso padrão tem sido esse disfuncional. E aí a pergunta é em qual estágio você está? Despreocupado, pensativo, inconstante, efetivo, e aqui você tem a proposta daquilo que você precisa ter, ou seja, consciência, método, disciplina e tempo. Então a palavra de Deus ela vai nos mostrar algumas coisas. Ou seja, em meio a tudo isso, o desequilíbrio nas finanças tem sido fonte de grandes conflitos e angústias, estresse pessoais e familiares. Normalmente o problema não é porque ganhamos bem ou mal, pouco ou muito, porque normalmente nós temos que admitir que administramos muito mal. Né? Administramos mal. Por isso a palavra de Deus ela nos tem tantas orientações para a nossa vida com respeito a isso. Aqui você vai ter aqui mais um gráfico que diz também o descontrole financeiro pode ser gerado por desemprego, enfermidade, calamidades inesperadas. Não tenhamos medo de dizer que estamos em dificuldade financeira. Isso pode acontecer. Em segundo, aqui normalmente tendemos a enfrentar a raiva do cônjuge e ficar desacreditados diante da família e amigos e ouvir, ter que admitir descontrole e pedir desculpa. Né? Isso tudo nós estamos falando lá do início, quando nós falamos a respeito da reação do pecado, que é o egoísmo, e de coisas que tem em nós como orgulho que nos conduz a isso. E em terceiro, reconhecemos a dificuldade, encararmos seriamente. É o primeiro passo para a recuperação e fingirmos que ela não existe é tremendamente danoso, como Provérbios 13:7 nos diz. Portanto, aqui, meus irmãos, confiemos em Deus, busquemos dele a solução e façamos a nossa parte. E eu quero ler alguns textos que nos dão alguns princípios que nos ajudam a manter em ordem aqui as finanças. Né? Há um texto que nós conhecemos tão bem, né, porque o amor do dinheiro ao dinheiro é raiz de todas as espécies de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé, em 1 Timóteo 6:10. Olha o que o provérbio nos diz, aqui acima: termine primeiro o seu trabalho a céu aberto, deixe pronta a sua lavoura, depois constitua a família. Esse é um princípio bíblico que normalmente nós não seguimos. Então, a gente vai vendo o que dá, a gente vai, e um dia a gente consegue. E às vezes alguns conseguem, mas esse é um princípio que a palavra de Deus nos mostra, né, de sabedoria. E Eclesiastes diz, olha, quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente, quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com seus rendimentos. Isso também não faz sentido. Na casa do sábio há comida, azeite armazenados, mas o tolo devora tudo que pode. Por isso, tende o que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Esses são princípios bíblicos para a nossa vida, o que, portanto, nós não podemos negligenciar jamais. Nós sabemos que nós temos, por causa do pecado, vários padrões disfuncionais, né? E pode ser um desses. Talvez você esteja vivendo exatamente esses problemas e, em meio a tudo isso, a comunicação já não existe, né? Aquela divisão de família, né? Um não sabe o que o outro faz, com finanças, com dinheiro, e tudo isso precisa ser trabalhado à luz da palavra de Deus. Portanto, eu espero que Deus age no seu coração, na sua vida, e que tudo isso possa ser trabalhado pelo Espírito Santo e seja transformado em você. Eu digo isso sabendo que, primeiramente, Deus tem trabalhado na minha vida. Eu sempre, quando falo a respeito de finanças, eu digo, olha, eu sou a melhor pessoa para falar a respeito de finanças, porque eu sempre fui um desastre.
sempre fui, nunca tive o valor necessário, de entender o valor necessário de que ganhar. Né? Pela graça e misericórdia de Deus, me deu uma esposa que era o oposto. E em meio a muitos conflitos e lutas, nós tivemos vários conflitos, várias dificuldades, mas Deus foi trabalhando com graça. Hoje, eu olho para trás, eu glorifico a Deus por tudo isso, e sabendo que, portanto, é possível sim mudar. Mas eu digo que não foi de dentro de mim, não foi algo que eu fiz como falando, olha, é uma proposta minha daqui por diante, não. Enquanto lutava e orava, pedia a Deus, Deus foi transformando. Né? Deus foi transformando. Por isso que eu digo que é possível e Deus pode fazer isso na nossa vida. Eu quero que vocês vejam um filme, um pedaço de um filme falando a respeito dos perigos da falta de comunicação. Deixa eu abaixar aqui. Isso foi lindo, mas agora vamos comer. Vai, cuidado! O quê? Alex! Entra aí! Ela tem uma arma! Vamos fugir enquanto dá tempo! O quê? Ela tem uma arma! Vamos fugir enquanto dá tempo! Passa adiante! Ele disse que é o seu karma. Quebre o Dick com o jumento. Bem pedante. Capitão! O Alex está querendo quebrar o Dick! Tudo bem, mas vai acabar em funeral. Que? Virar para a esquerda. Sim, senhor, capitão! Volta aqui! Esse é meu jantar! Kowalski, força máxima. Música. Adoro essa música. Nunca sai de moda. Esse refrão gruda igual chiclete. Meia volta, desce devagar. Segurem-se. Chegou a hora de destruir o dia. Manda parar! Puxa! Vão matar a gente! Tem que ter um outro jeito! Passa adiante! Ele falou para não puxar. Bate a gente, não tem jeito. É chocante. Está certo disso? Rapazes, não existe sacrifício maior do que o sacrifício ali. Não! Ajuda! Velocidade 5! Manda ver! Gatinhos malvados. Por isso, eu quero, diante de todas essas coisas, pedir a Deus que te abençoe o casamento de vocês e que nós possamos refletir essas verdades bíblicas a cada dia. Quero terminar orando com vocês. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, porque a Tua palavra nos ensina, nos exorta. Obrigado muito mais ainda porque através da ação de Cristo Jesus, que nos regenerou, a Deus o Senhor tem nos santificado e a Deus, portanto, até mesmo esses conflitos e essas dificuldades de comunicação podem ser, a Deus, sanadas à luz da Tua palavra. Abençoe, a Deus, a igreja, abençoe, a Deus, a igreja presbiteriana Novo Horizonte, os casais, famílias, a Deus que ali congregam, a Deus, o reverendo Guilherme, toda a equipe, a Deus, da igreja, a Deus, pastores, presbíteros, diáconos. O Senhor, a Deus, dispense a Tua graça e o Teu favor sobre a vida de cada um. Obrigado, Senhor, por mais esse tempo e aplique essa palavra através do Teu Espírito em nossas vidas, em nome de Jesus. Deus nos abençoe. Mais uma vez, muito obrigado. E espero, no futuro próximo,
que nós possamos nos ver pessoalmente.